O corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje a aula 5, a missão da igreja de Cristo. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender, reavivar dentro de nós a esperança da Tua vinda a cada dia, a cada aula, nós possamos mesmo crer, Papai, que somos igreja, vivemos a igreja, somos o corpo maravilhoso do Senhor, porque queremos entender, Papai, o nosso papel, a nossa função, a nossa importância, Papai, no Teu corpo. Por isso, abre o entendimento do meu irmão, da minha irmã, o meu entendimento também. Nos dá paciência, Senhor, nos dá esperança mesmo nesses dias que temos vivido, em nome de Jesus, Pai. Vamos lá para o texto áureo. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e o que Jesus fez? Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Palavras que para nós são um rema, são uma instrução, são aquilo que realmente essas palavras podem trazer para nós, alegria em servir a um Deus vivo, um Deus que realmente está preocupado com aqueles que o servem, com aqueles que amam a sua vinda, com aqueles que realmente também procuram conhecer Ele, para que Ele possa se manifestar através da vida de cada um deles como igreja. A verdade prática, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo, também cumpre o seu papel. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 3 aspectos: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, observe-o diariamente, depois dia a dia, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós vamos falar muito sobre esses versículos do final dos evangelhos de Mateus, de Marcos, livro de Atos, para que isso fique grudado na sua mente. Talvez você fale assim: meu Deus, esse versículo de novo, nossa, esse assunto está parecido. Tenha paciência, mas que você saiba, talvez de cor, esses versículos que falam sobre o início da igreja, sobre o ide de Jesus, sobre como os apóstolos eram no início, como a igreja primitiva estava, para que você possa entender o seu papel no tempo, no decurso de cada dia, você possa entender que você é amado e você foi escolhido e escolhida pelo Senhor, tá bom? O mestre dos mestres ensinou com o próprio exemplo que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor manifesto em ações. Aí eles vão conhecer que vocês são verdadeiramente meus discípulos, foi o que ele falou. Uma adoração genuína, como maneira constante de viver, um estilo de vida e de servir a Deus e ao próximo, esse foi um dos legados, além de outras coisas, que recebemos do Senhor. Apenas dessa forma a igreja cumpre inteiramente o seu papel de ser o quê? Sal, trazer sal, provocar sede nas pessoas, luz, assim como o farol na praia. Ele não só ilumina a embarcação, ele também traz a embarcação para o porto seguro. Quem é o nosso porto seguro? É Cristo. Então você precisa iluminar e você precisa, como um farol, trazer as pessoas para Cristo e depois jogar muito sal nela. Tende sal em vós mesmos. Para quê? Que ela tenha sede.
do seu interior vão fluir rios de água viva, o Senhor disse para aquela mulher samaritana. Jesus amava aquela mulher e amava as pessoas que vieram para ele, através do testemunho dela também. Então, tenha em mente isso. Saiba o que a palavra diz sobre você. Saiba se colocar na palavra, naquilo que for realmente para você fazer, para que ninguém tome o seu lugar. Em nome de Jesus. Nesse mundo que está imerso em quê? Em vazio e em escuridão. Vamos lá para a introdução. Através dos séculos, a história da igreja cristã foi marcada por extraordinários testemunhos de fé, superações e vitórias na proclamação do reino de Deus aos perdidos. No Antigo Testamento, vemos um rastro de fracassos e falhas trágicas de uma nação que se desviava dos propósitos do Altíssimo. Que essas lições sejam um convite para não fazermos isso, para não repetir este comportamento e, firmados no Espírito Santo, cumprir o nosso chamado. Ele é a nossa força motriz, a graça e o Espírito Santo, para nos levar realmente à frente, até os confins da terra. A igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, ensino e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. O objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Por isso, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa, uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Sabedores, então, de que a igreja não é formada apenas por crentes. Pessoas de todo tipo formam a igreja. Ela é formada por discípulos também. Precisamos valorizar a escolha que o Senhor fez quando nos chamou. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Vamos falar sobre algumas obrigações da igreja enquanto agente proclamadora de Cristo. A primeira obrigação é apresentar a Cristo de forma viva, clara, eficaz e persuasiva ao mundo e ao indivíduo como o Salvador enviado por Deus, o Senhor soberano do universo. Muitas vezes isso falha, as pessoas não apresentam Jesus como soberano, não apresentam Jesus como Salvador, apresentam como várias coisas, menos como a simplicidade desses itens que estamos selecionando. Guiar os povos a uma relação de fé com Jesus Cristo, a fim de que possam experimentar perdão dos pecados e renovação de vida, o novo nascimento e a promessa de vida eterna com Deus. Terceiro, firmar os cristãos na doutrina, nos princípios e nas práticas da vida, amizade e serviço cristão, ensinando-os a observar todas as coisas e ensinar o amor às Escrituras. Vamos falar um pouquinho sobre adoração. As pessoas às vezes falam um monte de coisa, mas não falam o que realmente precisam falar. O Evangelho puro e simples. C.S. Lewis tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. É um livro muito interessante, porque é o que nós precisamos entender e passar para frente. Um cristianismo puro, simples, uma fé genuína, uma fé firmada, fortalecida no exemplo de Cristo para todas as pessoas. E aí sim podemos adorar o Senhor, como vamos falar agora. Adorar o Senhor com simplicidade. No contexto bíblico, significa o quê? Dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para que centralizarmos unicamente no Senhor Jesus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privadamente. Tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Cristo. Estilo de vida de um adorador. É aquele que reconhece Cristo em todos os momentos, tanto de alegria como de tristeza. Qual a tendência nossa? Quando a coisa está apertada, quando a coisa está difícil, nós clamamos o Senhor. Mas e no dia que você acorda tudo de bem, o céu maravilhoso, você não agradece pela sua saúde, você não agradece pela sua casa, sua família, pelo céu, pelo tempo, pelo emprego, pela escola, por ter as coisas e por não ter também. E aprenda como Paulo fez, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, ser humilhado, frio, fome, nudez,
posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando ele escreve aos Filipenses. Que isso sirva para você nesse dia. Aprenda a viver feliz, satisfeito, adorando o Senhor. Amém? Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, né? Eles partiam o pão, estavam ali, dividiam as propriedades à medida que havia necessidade. Então, esse foi o princípio da igreja primitiva. Por que não praticar isso hoje? Por que não dar continuidade a isso hoje? Estava na comunhão, na parceria, na participação comum. Todos tinham um só coração, perseveravam nisso. Unidade, fraternidade e amor devem ser nossos alvos quando se trata de pessoas, não de coisas, não de argumentos, mas de pessoas vivas. Reflexão para nós. O apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo essa mãozinha? Eu não estou dando tchau para você não. Eu quero te ensinar sobre isso aqui, ó. O apóstolo, ele tem um pouquinho de todos os outros ministérios. Era o fundador de igreja. Ele ia para um lugar para estudar, para saber como se manteria uma igreja, para levantar pessoas, para fundar o ministério. Depois, quem é aqui? Profeta. Assim diz o Senhor. É aquele que falava aquilo que Deus mandava falar. O evangelista, tendo um alcance maior do que todos os outros, o mundo todo, ganhar almas para Cristo. O pastor, a aliança de Deus com a igreja, para ensinar, para cuidar, para pastorear. E o mestre, que é aquele que vai ensinar aonde os outros às vezes não conseguem ir. Por quê? Ele está aqui menorzinho. Foi Benny que disse isso um dia e ele foi usado por Deus. Então aqui estão os 5 ministérios básicos da igreja. Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Lembre-se disso, não se esqueça. Você pode estar em um desses ministérios e você fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Vamos lá então. A igreja também tem o seu lado social. Muito importante é socorrer os mais pobres e necessitados. Não se trata apenas de matar a fome deixando os vazios de Deus. É impossível exercer fé sem resolver essas questões. Que o modelo de igreja seremos quando poucos têm muito e muitos têm pouco? Qual é o modelo? Será que é uma igreja saudável? É uma igreja que realmente mostra o amor de Deus? Conclusão. Deus fez o homem um ser físico e social. A obrigação de amar não pode ser incompleta, ou seja, amai-vos uns aos outros. A comissão não invalida o mandamento. Pense bem, enquanto igreja, representamos Cristo na terra e somos peregrinos com uma missão. Não desanimemos dia a dia cumprindo a grande comissão até que Ele venha. 2 coisas faladas nessa aula. Como sal, traremos sabor ao mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade corrompida pelo engano do pecado. E como luz, aproximaremos o perdido da sua verdadeira existência na dependência de um Deus vivo que não mudou. Como um farol, eu disse para você, cumpriremos nosso chamado. Anunciando as boas novas, fazendo discípulos até que Ele venha. Não se canse de ser sal e ser luz, de ter sal em você, de ter a palavra como seu realmente, a sua orientação, como aquilo que realmente vai determinar o que você faz ou não faz. Não seja influenciado, não influencie para as coisas que não são do reino de Deus. Seja igreja saudável, firme, forte, baseado, alicerçado em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.